Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O diabo, ou Satanás, está preso ou está solto? Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre essa questão. O diabo está preso ou, afinal de contas, ele está solto? Mas antes, quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça seu comentário. Aqui quem está falando com você é o evangelista Danilo Zang, como sempre, trazendo uma mensagem de reflexão, uma mensagem de edificação, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E à luz da Bíblia Sagrada, nós queremos, nesta oportunidade, trazer luz a este questionamento. Afinal de contas, Satanás, ele está preso ou ele está solto? O que a Bíblia tem a nos dizer? Acompanhe conosco este vídeo e no final dele você vai compreender esta realidade. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, significa que o diabo estava solto. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12, Jesus explica a parábola do semeador aos discípulos dizendo: a semente, a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, no caso ouviram a palavra. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui nos diz que o diabo vem e arrebata-lhes do coração. Se ele vem, é porque ele está solto. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3, fala sobre a intenção de Judas de trair a Jesus. Diz o texto: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Se Satanás entrou em Judas, significa que ele estava solto. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo fala a respeito do diabo ao dizer: porque não ignoramos os seus ardis. Se ele revela os seus ardis, é porque ele está solto. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11, fala sobre a armadura de Deus. Nos diz o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se ele arma ciladas, é porque ele está solto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz a Bíblia: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele anda em derredor, significa dizer que ele está solto. Quando lemos o episódio em que Deus traz uma revelação sobre a sinceridade, a retidão e a fidelidade de Jó, a Bíblia nos diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Significa que, se ele estava rodeando a terra e passeando por ela, ele estava solto. Em Apocalipse 20, versículos 1 a 3, nos fala acerca do milênio. No milênio, ele será preso, mas depois solto. Veja o que está escrito: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Não resta dúvida que, de acordo com a palavra, Satanás, a antiga serpente, está completamente livre, está solto para fazer suas maldades. Mas não podemos temê-lo, pois o sangue
e o poder de Jesus está sobre nós. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz a palavra de Deus: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a Bíblia diz que ele fugirá, significa entender que ele está solto. Precisamos fazer o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 17. Observe: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esta mensagem sirva de alerta, para que você possa entender que Satanás, o inimigo de nossas almas, de fato, ele está solto, mas sobre nós está o sangue de Jesus que nos garante a vitória.